Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5, verso de número 22. Estamos trabalhando o fruto do Espírito Santo. Gálatas 5, 22. Na semana passada a gente falou sobre fidelidade e fé. Gálatas, capítulo 5, verso 22. Alguns irmãos estão abrindo ainda. Quem trouxe a sua Bíblia impressa, por favor. Encontrou Gálatas 5, 22? Amém? Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Já falamos sobre mansidão, já falamos sobre domínio próprio, já falamos sobre a paciência, falamos sobre a fé, falamos sobre o amor, falamos sobre isso, né? E hoje nós vamos estar falando sobre a bondade. A bondade, não é muito fácil falar sobre bondade, porque bondade é algo que não é para ser falado, é para ser praticado, né? Falar sobre bondade, definir bondade é fácil, mas difícil é nós praticarmos esse gomo do fruto do Espírito. Nós vivemos num tempo em que as pessoas, elas são muito individualistas, muito. Eu tenho falado isso sempre aqui. Antigamente existia um senso de coletividade. As pessoas, elas tinham mais relacionamento com o seu vizinho, na sua cidade, né? Geralmente as pessoas moravam em cidades um pouco menores, se conheciam seus vizinhos, conheciam as famílias pelo nome, né? Existia um senso de coletividade, as pessoas tinham coisas em comum. Eu me lembro que eu fui criado dentro de um grupo de pessoas que era uma colônia alemã, e assim eram várias famílias que se mudaram ao mesmo tempo do Rio Grande do Sul para o Paraná, e lá elas fizeram uma colônia alemã bem fechada, assim, sabe? Onde ali tinha tudo em comum. Era quase que uma cooperativa, mas sem ser organizada. Mas quando alguém comprava lá um trator novo, ou um implemento agrícola novo, emprestava para o vizinho, né? Ou dava para o vizinho fazer o serviço só a troco do óleo diesel. Quando alguém matava uma vaca, tinha festa, sabe? Era assim, a gente vivia num senso de coletividade. E isso não faz muito tempo, né? Mas hoje nós vivemos numa sociedade em que às vezes nós não conhecemos o vizinho que mora há 10 anos na frente da nossa casa. Às vezes, né? Os apartamentos, e vão um do ladinho do outro, e a gente acaba não conhecendo ninguém, nem o da direita, nem o da esquerda, né? Não temos relacionamento com as pessoas. Por que isso? Porque nós estamos a cada dia que passa mais individualistas. Cada um, cada um no seu quadrado, né? Cada um buscando para si, né? Buscando o seu sustento. Isso por quê? Porque nós vivemos numa sociedade totalmente capitalista, uma sociedade em que nós temos que produzir, a cada dia nós temos que produzir mais, né? Produzir mais, para quê? Para sustentar a nossa família, para comprar bens de consumo que são colocados para nós como coisas necessárias, né? E nós vamos nos envolvendo nessa bola, né? E isso vai nos tornando a cada dia mais individualistas. Tanto que o nosso colega de trabalho, ele não é mais o nosso colega de trabalho, né? Porque em muitas empresas o colega de trabalho é concorrente. Porque você precisa bater a meta, e para você bater a meta você precisa tirar o cliente dele, né? Às vezes num balcão de vendas, né? Sei lá, de uma autopeça, em tantos outros lugares, se você chegar, você é disputado por aqueles colegas de trabalho, porque você é um cliente, você é um número. E aí se eles conseguirem vender para você, um deles conseguir vender para você, Ele vai agregar aquele valor e vai bater a meta no final do mês e vai
ganhar do seu colega de trabalho. Então esse é o sistema em que nós estamos inseridos, aonde nós estamos envolvidos. É assim que a carruagem anda, não é, gente? Não é desse jeito? E como ser bom dentro desse sistema? Como conseguir olhar para o próximo dentro de um sistema que funciona assim? Nós acabamos por deixar a bondade de lado. E o que é ser bom? Quem pode falar para mim o que é ser bom? Ser bom é praticar a bondade, amém? Então todo aquele que pratica a bondade, ele é bom. E aí a pergunta: nós somos bons? Será que nós somos bons? Se você perguntar, a pessoa vai falar assim: não, pastor, eu sou bom, eu não faço mal a ninguém. Não é assim? Não fazer o mal significa ser bom? Sim ou não? Não. Então, não fazer o mal não significa que nós somos bons. Simplesmente nós não praticamos a maldade, mas não fazemos nada pelo próximo. Não temos atos de bondade no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nos relacionamentos. Às vezes somos bons com as pessoas que são boas conosco, principalmente a nossa família, né? Às vezes somos bons para com os nossos filhos, os pais, irmãos. Mas Jesus disse assim: olha, se você ama aquele, né, que ama você, que bem que você faz disso, porque isso é absolutamente natural. O difícil é a gente conseguir ser bom com aquela pessoa que de repente não tem nada a ver com a nossa vida, ou ela ainda de alguma maneira nos prejudica. E aí que a nossa bondade, né, aí que entra o fruto do Espírito, é aquela bondade que é a bondade que faz por alguém que não merece, ou faz além do que aquela pessoa merece. E esse é o caráter de Deus. O caráter de Deus é que Deus é bom, amém? Deus é bom ou não é bom? Deus é bom. O diabo não presta. E nós somos mais ou menos? Não, com Jesus nós somos o melhor dessa terra, amém? Sem Jesus você não é nem mais ou menos, meu irmão. Nem mais ou menos você é. Sem Jesus, mas com Jesus você é o melhor dessa terra, amém? Com Jesus você é mais do que vencedor. Você não é vencedor. Com Jesus você é mais do que vencedor. E com Jesus nós podemos ser bons. Sem Jesus nós não vamos conseguir, porque a bondade é do caráter de Deus. A bondade é para aqueles que são nascidos de novo, para aqueles que são nascidos do Espírito. E você vê, irmãos, que às vezes a pessoa ela não é boa nem é má, mas em um determinado momento da sua vida o seu caráter vai ser revelado. E se você quer saber, o caráter da pessoa é revelada quando ela recebe um cargo de autoridade, quando ela recebe uma posição acima dos outros, quando ela recebe um valor financeiro muito alto e ela começa a ter poder sobre pessoas. É ali que o caráter começa a se manifestar. E a gente percebe que a maioria das pessoas que se dizem boas, em algum momento, quando elas recebem isso, quando elas ganham isso, elas se corrompem e elas se tornam pessoas más. Uma boa ilustração é a política brasileira. Você percebe que a maioria das pessoas que estão lá eram pessoas que tinham boa intenção, que de repente queriam fazer o bem, mas quando chegaram lá, não que elas foram corrompidas pelo sistema, só manifestou aquilo que já estava dentro delas, só manifestou aquilo que elas já eram, né? Então as pessoas vão se corrompendo, né? A gente acompanha os noticiários, a gente vê, o ser humano não é bom. A gente vê arma química sendo usada,
míssil, né, sendo lançado, guerras que parece que não terminam nunca, 10 anos que existe aquela guerra na Síria, sabe? E a coisa parece que quando vai começar a se resolver, acontece um fato e começa a piorar, e as coisas, né, e a gente vê lá crianças morrendo, pessoas passando fome, enfermidades, doenças, tudo por causa do quê? Tudo por causa que falta dentro desses homens que dominam, né, o poder naquela região, falta bondade no coração desses homens, falta Cristo Jesus, falta a presença de Deus. Mas Deus é bom, e Deus é bom, é tão bom, que Ele fez exatamente aquilo, fez para nós, por nós, exatamente aquilo que nós definimos como bondade, é fazer por alguém além daquilo que a pessoa merece. Por exemplo, nós não merecemos ser salvos, mas Deus é tão bom, é tão bom, é tão maravilhoso, que Ele resolveu dar o seu Filho para salvar pessoas que não merecem ser salvas. Então, Deus é tão bom, que Ele foi o primeiro a manifestar a bondade dEle, enviando o seu próprio Filho para morrer por pessoas que não mereciam. E é exatamente isso que Jesus, esse conceito que Jesus veio trazer a respeito de bondade. Lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 4, Jesus vai falando sobre vários temas. De repente ele chega num assunto chamado vingança. E aí quando ele chega nesse tema, ele começa a dizer o seguinte: olha, não se vinguem, né? Não se vinguem, não façam o mal para as pessoas que fizeram mal contra vocês. E ele começa a dizer o seguinte: olha, se por acaso alguém bater na sua face direita, dê também a esquerda, dê a outra face. Se alguém tomar a sua túnica, sabe, dê a capa também. Não, ao contrário, se alguém tomar a sua capa, dê a túnica também. E aí ele vai falando: olha, se alguém por acaso obrigar você a caminhar 1 milha, caminhe com ele 2. Isso é bondade. Exatamente isso é bondade. Essa é a bondade que Deus nos dá aqui em Gálatas 5:22, quando ele fala a respeito do fruto do Espírito. Lembrando que o fruto do Espírito é algo produzido pelo Espírito em nós. Nós não temos condições de ser bons, irmãos. Nós não temos condições de fazer o bem. É só se Deus de alguma maneira derramar a bondade dele sobre a nossa vida, porque a nossa essência é má, é pecaminosa. Mas o Espírito começa a produzir em nós o fruto, e ele começa a produzir em nós amor, bondade, fé, e aí nós conseguimos, através do Espírito, praticar a bondade. Mas é exatamente isso que Jesus estava dizendo quando ele disse: olha, bondade é, a pessoa te fez mal, faça o bem para ela, mesmo que ela tenha te feito mal. Se alguém te bater na face, tomar um tapa na cara, né, gente? É um desaforo que diz que homem não leva para casa, e diz que mulher não pode sofrer, não é assim? Mas talvez essa que seja uma das piores agressões que um homem e uma mulher possa sofrer. Essa agressão, Jesus disse: olha, se alguém te fizer isso, dê um tapa na sua cara, dê também a outra face. Olha, se alguém fizer você carregar um fardo, 1 milha, diante da lei, diante do contexto, Israel era escravo de Roma, e ali, se um centurião chegasse até um judeu, ele poderia obrigar o judeu a carregar um fardo 1 milha, era a regra. E aí ele está dizendo o seguinte: se alguém te obrigar a carregar um fardo 1 milha, carregue 2, ou seja, vá além daquilo que foi pedido. Não faça somente a bondade no óbvio, faça mais. Irmãos, para nós já é difícil fazer, né, praticar a bondade, porque a gente acredita que a gente não praticando a maldade, nós já estamos em paz com Deus, né? Se já é difícil, né, não praticar a maldade, quão mais difícil é, além de não praticar a maldade, ainda praticar
a bondade, mas não só a bondade simples, essa de carregar o fardo uma milha sem murmurar e sem reclamar, mas além de carregar uma milha, ainda levar outra. E é isso que Jesus veio inaugurar, exatamente isso que Jesus veio falar a respeito do caráter de Deus, da bondade de Deus. Em uma parábola que Jesus contou, que retrata muito bem a bondade de Deus, se não me engano em Mateus, aí ele diz o seguinte: um homem chamou alguns trabalhadores para sua vinha, e foi até um lugar contratar trabalhadores, foi 7 horas da manhã, e combinou: olha, eu vou contratar você das 7 da manhã até as 5 da tarde, e vou te pagar 10 reais. Aqueles trabalhadores concordaram com o salário e foram trabalhar na vinha. 9 horas da manhã ele voltou naquele ponto onde estavam ali os trabalhadores, encontrou mais alguns e falou assim: olha, vamos trabalhar na minha vinha, mas não combinou salário, até as 5 da tarde. E eles foram. Assim aconteceu. Meio-dia ele voltou, contratou outros trabalhadores. 3 horas da tarde ele volta e contrata a última leva de trabalhadores. Na hora de pagar, na hora de fazer o acerto, ele começa pelos últimos, que trabalharam só 2 horas, e ele paga 10 reais. Os primeiros que foram contratados, eles pensaram o seguinte: nós vamos ganhar mais, porque nós trabalhamos mais. E aí, aquele senhor, ele paga a mesma quantia, e eles reclamam. Ele fala: pô, a gente trabalhou mais do que aqueles que chegaram no final, o senhor pagou a mesma coisa. Ele falou: mas eu combinei com vocês isso. E é assim que Deus expressa a bondade dele. Ele é bom com todos. Ele é bom. Não é porque aquele trabalhou mais e aquele outro trabalhou menos, ou ele chegou primeiro, chegou depois. Deus é bom. É isso que a parábola está falando. Deus é bom. E ponto, acabou. Deus é bom. Amém? É do caráter de Deus. É do caráter de Deus. Um outro texto que está em Lucas capítulo 10, que é um texto bem conhecido, é a parábola do bom samaritano. Eu gostaria de ler essa parábola com vocês, e a gente tirar alguns ensinamentos dessa parábola, algumas lições dessa parábola, para a gente aplicar isso nas nossas vidas. Porque a parábola do bom samaritano retrata também exatamente aquilo que Deus é, o caráter de Deus, a bondade de Deus. Amém? Lucas capítulo de número 10, a parábola do bom samaritano, só está em Lucas, não está em outro evangelho. O único que relata a respeito dessa parábola é Lucas, e ele diz assim: depois disso, Lucas capítulo 10, verso que número? Quem encontrou? Lucas 10. Oi? Lucas 10, 25. Diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele.
Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Essa é a parábola do bom samaritano. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é com relação ao fato que aconteceu ali. Um homem foi assaltado, um homem bom foi assaltado. Passando por perto ali, naquele caminho, estava vindo um sacerdote, um pastor, um padre, um obreiro, né? Passando por ali. Viu o homem caído, mas fez de conta que não viu e passou de lado. Aí veio o levita, né? O levita deu uma olhada. Quem é o levita? É aquele que serve dentro do templo do Senhor, é aquele que arruma tudo na igreja, que trabalha na igreja, que faz tudo na igreja, que canta na igreja, né? Quando viu, passou também de lado. Vindo então um samaritano, que não é ninguém religioso, digamos assim, né? O samaritano não se dava com os judeus. Os samaritanos adoravam a Deus de uma maneira, com uma compreensão diferente. E aí o samaritano passa por ali, que é alguém que não é religioso, é alguém que não está na igreja, é alguém que não vai ao templo sacrificar e nem oferecer e nem tem aquele ritual todo da lei. Mas esse samaritano para e ajuda aquele homem que está caído. A primeira coisa que eu olho para essa parábola e começo a trazer ela para a nossa realidade é que às vezes a gente ajuda as pessoas quando alguém está nos observando, sabe? Mas ali o sacerdote passou e viu que não tinha ninguém olhando. E aí o que ele fez? Falou: ninguém está vendo, né? Ninguém está vendo, vou fazer de conta que também não estou vendo. E passa de lado. E o religioso daquela época era exatamente assim. Eles gostavam de fazer para aparecer, para mostrar: olha como nós somos bons, olha o que nós estamos fazendo, olha como eu sou bom, não é? Mas ali não tinha ninguém olhando. E aí eles passaram de lado. Será que nós não somos bons somente quando alguém está nos observando? Às vezes eu dou carona para alguns irmãos, a gente anda de carro junto, vai conversando, vai fazendo alguma coisa junto, e eu fico maravilhado com algumas situações, pastor. Porque você andar com um pastor, você tem que se comportar, né? Sim ou não? Se você estiver no trânsito com o pastor, você não vai buzinar, você não vai gritar, né? Com quem fechou você, né? Se você fizer isso, e aí eu fico observando às vezes. A gente às vezes está andando com alguma pessoa e tal, e aí para no sinal, né? Aí chega lá, todo sinal em Campo Grande chega alguém, né? Tem uma moedinha, tem um trocadinho. Aí a pessoa olha para o pastor. Aí ela fala assim: se eu não der, o que o pastor vai pensar de mim, né? Vai pensar que eu não ajudo. Tenho sim, toma aqui. Aí eu fico pensando, esse irmão, o que ele faz quando o pastor não está do lado, né? Será que a atitude dele é a mesma quando o pastor está do lado, de quando o pastor não está? Será que a nossa bondade, ela não é uma quando nós somos vistos pelas pessoas, e outra quando nós estamos sozinhos? Será que quando nós estamos sendo vistos, nós não atendemos o necessitado, né? Mas quando nós estamos sozinhos, será que nós não viramos as costas? Não tem ninguém vendo mesmo, isso aí não vai me dar nada em troca, então deixa eu seguir meu caminho. É a primeira reflexão que eu faço. Será que nós somos bons na essência mesmo? Ou será que nós somos bons somente quando alguém está nos observando? Aquele sacerdote, não tinha ninguém observando ele, ele passou de largo, passou de lado. Irmão, ser bom dentro da igreja é fácil, sabe? Ser bom na comunhão com os irmãos, ajudar o irmão,
é fácil. Ser bom aqui no culto é fácil. O difícil é ser bom lá fora, nos negócios, sabe? Quando você negocia, é difícil ser bom, porque é ali que o nosso caráter vai se evidenciar. Quando você estiver negociando, quando você estiver vendendo, quando você estiver comprando, é ali que o nosso caráter se evidencia. Eu vendi meu carro ontem, e aí o rapaz experimentou e foi para lá e foi para cá e tal, e fez proposta e tal, e eu fiquei muito feliz porque eu consegui ter um relacionamento com ele muito transparente, de você conseguir falar tudo que você tem para falar. E é difícil para vender carro, irmão, porque eu começo sempre pelos defeitos do carro. Quando eu vou vender, ó, tá com problema aqui, tá com problema ali, né, Alex? E aí, o cara, quando você vai falar das qualidades, o cara fala, não, obrigado, não. E aí o menino, ontem, quando ele se despediu de mim, ele me abraçou e disse, eu queria que você fosse meu pastor. Sabe? É bom a gente ouvir isso, é gratificante. E a gente precisa ser bom lá fora, não só dentro da igreja, não só com os irmãos, mas com as pessoas que estão à nossa volta, independente se essas pessoas são boas com a gente ou não. Amém? Sem esperar nada em troca, irmãos, né? A gente dá porque a gente quer um reconhecimento, né? A gente quer aplausos. Às vezes a gente quer ser bom para ser visto, né? Ah, olha como o irmão ali é bom. Nossa, sabe? Reconhecimento, aplausos. E quando a gente não recebe reconhecimento, a gente fala, não adiantou nada fazer o bem. O irmão nem me agradeceu, né? A pessoa nem me agradeceu. Irmão, se você fizer o bem querendo esperar receber agradecimentos e tapinha nas costas, se prepara, porque não é assim que funciona. O próprio Jesus, ele andava fazendo bem aonde ele ia. Ele curava as pessoas não voltavam nem para agradecer. Cara, o cara leproso, sentenciado à morte, sentenciado a viver num vale de leprosos, longe da família, longe dos filhos, dos pais, sem poder trabalhar, comendo mal. E aí Jesus passa pelos leprosos e cura. Pum! Milagre. Estão limpos, perfeitos. 10 leprosos vão voltar para casa, para a família. Um milagre extraordinário. Sabe o que esses homens fazem? Viram as costas para Jesus. Um volta para agradecer. Então assim, irmãos, fazer o bem, ser bom, não vai gerar aplausos. Mas a gente não faz por causa do reconhecimento. A gente faz porque a gente ama. Amém? Então os 3 que estavam ali naquela estrada, eles viram a mesma coisa, a mesma cena. Só que uma pessoa enxergou a partir de Deus de uma maneira diferente. Eles interpretaram a lei de maneira diferente. É isso que Jesus está falando. Como você interpreta a lei? Ele falou quando ele está contando essa parábola, mas como você interpreta a lei? E aí ele diz, olha, estava acontecendo isso, isso, isso e isso. Como você interpreta a lei a partir dessa parábola? E com isso Jesus está dizendo assim, olha, o sacerdote que passou de largo, ele interpreta a lei a seu próprio benefício. O levita que passou de lado, ele interpreta a lei acreditando que a religião é mais importante do que fazer o bem. Mas um homem que aparentemente não era religioso, interpretou Deus de maneira diferente. Ele entendeu que fazendo o bem ali, ele iria abençoar aquela pessoa e consequentemente ele estava fazendo a vontade de Deus. Sabe como nós interpretamos o Evangelho? Como nós interpretamos a graça que está sobre as nossas vidas, a salvação que veio sobre nós? Nós interpretamos como algo que veio nos beneficiar e agora nós somos detentores dessa salvação, dessa graça, e afinal de contas eu estou salvo, então dane-se todo mundo, porque eu me salvei. Sabe? Às vezes parece que é assim que nós interpretamos. E aí nós começamos a falar, aí nós começamos a tecer julgamentos, irmãos. Olha só como nós nos esquivamos da verdade para dar desculpas para não fazer o bem. Sabe qual é a palavra que nós falamos muitas vezes quando nós não queremos fazer o bem? Deus te abençoe.
Essa é uma palavra boa. Às vezes nós falamos assim, tá assim porque merece. Tá desse jeito porque tá colhendo. É ímpio. Às vezes nós julgamos e nos nossos julgamentos nós damos desculpas para não fazer o bem. Não é assim? Mas Jesus está nos chamando, irmãos, não é para julgar, é para fazer, é para ser bondoso. Amém? E um dia nós vamos colher isso no céu, um galardão pelas boas obras, pela prática do bem, do amor ao próximo. Então, se o grande mandamento é amar Deus acima de todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, nós temos que ter esse coração. Podemos nos esquivar dessa realidade, dessa verdade. A Bíblia diz que aquele que sabe que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. E às vezes nós queremos julgar. Eu me lembrei, José Ernesto, daquele menino. Como que é o nome daquele menino que estava ontem ali, todo alinhado, todo arrumado, filho do... Oi? Elvis. Me lembrei do Elvis. O Elvis esteve aqui domingo passado com o pai dele. E o Elvis era um menino que dormia ali na frente ali da igreja, ali, debaixo ali do lado do hidrômetro de água ali. O Elvis dormia ali, drogado, mijava ali na frente, sujava tudo. Eles roubavam a lâmpada também ali, né, Zé Ernesto? Né? Tiravam a lâmpada, porque aquela lâmpada ali, né, dava uma paradinha e ainda evitava deles ficarem ali na luz durante a noite. Mas a gente nunca invocou com os meninos, deixava eles dormir ali na frente da igreja. E aí um dia esse menino, sabe, ele aceitou o convite do Zé Ernesto. Ele falou, eu preciso me tratar. 30 anos na rua, né, Zé Ernesto? 30 anos usando drogas, 30 anos. O pai, sabe, amando muito o filho e sempre cuidando muito do filho, mas 30 anos. E esse menino está recuperado. O menino está vestidinho, está arrumadinho, está perfumadinho, está indo para os cultos lá na Clínica da Alma, vem aqui, sabe, um menino que foi recuperado. Então assim, irmãos, vale a pena fazer o bem, sabe, vale a pena. A gente pode até julgar, sabe, Cristiano, fala assim, esses meninos ficam quebrando as lâmpadas ali, ficam ali e bagunçando e tudo, põe para correr, tira daqui, dá vontade, dá, não dá? Não, né, seu Edson? O seu Edson nem vontade tem. O seu Edson, nem estou vendo o seu Edson aqui. O Elvis foi o seu discípulo lá na clínica, sabe? Dá vontade às vezes de julgar, de falar, você está aí porque você é isso, você é aquilo. Mas, sabe, vale a pena estender a mão em vez de julgar, sabe, gente? Vale a pena estender a mão, sabe? Às vezes não é nem de dinheiro que o cara precisa, é de uma palavra, é estender a mão, é abraçar, é amar, é cuidar. E aí a gente entra num outro ponto da mensagem aqui, irmãos. Olha só, o samaritano me chega para o cara que está ali caído, ferido, e o samaritano precisa parar. E sabe o que ele precisa fazer? Ele precisa cuidar daquele ferido, cuidar daquela pessoa machucada. E aí ele tira do seu cavalo, da sua mochila, óleo e vinho. E pega óleo e vinho e passa nas feridas do homem. Porque ele não tem remédio, a única coisa que ele tem é óleo e vinho. Então ele começa a passar óleo e vinho e começa a enfaixar as feridas do que está ali à beira do caminho. Então eu começo a tirar algumas conclusões. Ser bom, sabe, praticar a bondade vai requerer de nós tempo, sabe? Vai requerer de nós um tempo. Nós vamos ter que tirar um tempo para ajudar. Nós vamos sair da nossa agenda. Às vezes nós vamos perder um compromisso que nós tínhamos feito, um negócio. Por quê? Porque alguém está precisando. Mas irmãos, sabe, é tão gratificante quando às vezes a gente sai da agenda, sabe, e para ajudar alguém. É tão gratificante, faz tão bem. Diz a Bíblia, né, não sei em qual texto, maior prazer há em dar do que em receber. E quando a gente começa a praticar, quando a gente começa a fazer isso, os maiores abençoados somos nós, porque a gente se sente tão bem por fazer aquilo. A presença de Deus começa a nos invadir e a gente fica tão em paz com aquilo. Mas vai requerer tempo. Quem tem tempo nos dias de hoje, irmão? Quem tem tempo para parar, para ouvir alguém?
Se a gente já entra no trabalho em cima da hora, nossa, a agenda do brasileiro é um negócio maluco, né? Porque ele precisa sair de casa antes das 7, e aí ele precisa passar, deixar filho no colégio, aí deixa o outro em outro colégio, aí passa, vai trabalhar, na hora que sai por horário de almoço só tem 1h30, né? Aí tem que passar buscando, busca ali, leva lá, volta para cá, quando vai almoçar, almoça correndo, porque já não dá tempo por causa da agenda, né? E já volta para o trabalho, quando volta para o trabalho tem meta para bater, tem um monte de coisa para fazer, não dá tempo de fazer tudo que tem para fazer, porque a cobrança é sempre maior, né? Maior do que a capacidade. E aí, quem tem tempo, irmãos, para parar, para ajudar alguém? Se você estiver numa situação dessa e você está nessa correria, você vai parar? Mas, irmãos, a gente precisa parar. Não sei como, mas nós precisamos parar. Quando Deus mostra a pessoa, nós precisamos parar. Quando Deus nos dá a direção, nós temos que parar. Nós temos que praticar o bem, porque o cristão precisa fazer isso. O cristão precisa praticar o bem, praticar a bondade, porque é fruto do Espírito. E não é o fruto do Espírito para você usufruir com a sua família, ser bom só com a sua família. É para você ser bom com o seu próximo. E quem é o seu próximo? É aquele que está necessitado. É aquele que está necessitado. Esse é o seu próximo. É aquela pessoa que Deus colocou do seu lado naquele momento. E sabe qual é o nosso problema? É que nós não estamos mais ouvindo Deus. Nós não estamos mais ouvindo. Eu fiquei me lembrando no domingo passado, no sábado passado, retrasado, quando nós estávamos saindo da igreja já, que teve o teatro do Jeová Nissi. A gente estava saindo daqui da igreja, já era mais de meia-noite. E aí de repente entra o rapaz ali pelo portão, e ele endemoniado, e nós oramos, e o demônio saiu, e enfim, nós saímos daqui da igreja, já era 1h pouco da manhã, mas nós praticamos um ato de bondade, porque a gente cuidou dele, a gente abençoou. O Reginaldo deu roupas para ele, ele tomou um banho, no outro dia ele voltou, cultuou com a gente aqui, nunca tinha entrado numa igreja evangélica, cultuou aqui, almoçou ali com o José Ernesto, ganhou uma roupa nova, tomou um banho, e R$20 para ir embora para São Gabriel, sabe? A vida dele nunca mais vai ser a mesma. Se ele voltar para os caminhos que ele estava, o problema é dele, mas ele foi impactado pela bondade. E eu fiquei pensando o seguinte: esse menino disse que ele estava andando lá no córrego, lá embaixo, e ele não lembra como ele entrou aqui. Ele só lembra que ele estava lá no córrego, lá embaixo, e ele lembra de ter aparecido aqui dentro da igreja, mas ele não lembra como ele chegou. E até ele falou assim: eu estou na 14 de julho, onde é que eu estou? Que ele não sabia qual era o endereço. Simplesmente um anjo deve ter soprado nas costas desse menino e trouxe ele até esse lugar. Eu creio nisso. A pergunta é: será que não tinha ninguém no caminho? Precisou sair lá da Fernando Corrêa para vir aqui? Eu imagino Deus olhando do céu, né? Ai meu Deus, deixa eu ver o que eu vou achar para fazer a bondade na vida desse menino. Deixa eu procurar. Aquele ali, não, aquele ali não está me ouvindo. Não, aquele lá, não, também não está me ouvindo. Aquele ali, está ali na feira, em frente à feira, né? Ele passou por ali, imagina. Ali na frente à feira, um monte de jovens saindo das igrejas, né? Eu vou levar para aqueles jovens. Não, aqueles jovens ali não vão fazer nada, né? Eu fico imaginando Deus procurando alguém para ajudar. Eu me lembro que um dia eu estava vindo lá de Antônio João, uma das 8ª maravilhas do mundo, né? O tanto de Antônio João, Ponta Porã ali, daquela região. E eu estava voltando e tinha uma senhora pedindo carona na estrada. E a lição daquele dia me impactou, e eu tomo isso como uma lição para a minha vida. E ela estava pedindo carona. E aí o Espírito Santo falou: tem uma pessoa pedindo carona, parei o carro. Ela entrou dentro do carro com a mochilinha, ela era de um assentamento que tinha ali, e ela entrou e eu comecei a conversar com ela. Falei: ô tia, tudo bem? Entra aqui e tal, a senhora vai para onde? Eu vou até Cidrolândia e tal. Eu falei: tia, mas por que a senhora não pega ônibus, né tia? Fica aí no sol pedindo carona. Não, filho, eu perdi o ônibus, eu vim para cá, o ônibus foi embora, perdi, cheguei atrasada. Eu falei: mas tia, quanto tempo a senhora está aqui pedindo carona, tia? Ih, filho, faz bastante tempo, faz umas 2-3 horas que eu estou aqui, filho, mas ninguém para, filho. Aí eu fiz uma pergunta, falei: tia, mas a senhora orou para pedir para Deus, para que Deus colocasse alguém para parar para a senhora? Falou: filho, orei, eu sou evangélica, e eu orei, mas ninguém para não, tia.
Aquele dia o Espírito Santo falou ao meu coração. O problema não é as pessoas que estão pedindo socorro. O problema é que nós não estamos ouvindo. Com certeza Deus pediu para outras pessoas pararem ali antes de mim. Mas ninguém ouviu. Quantas pessoas estão perecendo e nós estamos simplesmente passando por elas e não estamos ouvindo. Às vezes colegas de trabalho do nosso lado, tentativa de suicídio, e nós não estamos nos apercebendo das coisas. Sabe, irmãos, nós precisamos começar a falar, pedir ao Espírito Santo, eu quero praticar o bem, eu quero fazer o bem, eu quero ajudar, eu quero fazer alguma coisa por alguém. Amém? Vocês estão entendendo a mensagem, sim ou não? Então, praticar a bondade é se envolver. Não tem como você praticar sem se envolver. Tem que se envolver. Não basta você dar uma oferta para o Criança Esperança para aliviar a sua consciência e dizer assim: eu fiz a minha parte, eu ajudei. Um dia uma pessoa me perguntou: e aí, pastor, já fez a sua oferta hoje lá no Criança Esperança? Eu falei: não, tem que fazer, hein? Meu Deus. Gente, isso aí é só para descarregar a consciência. Dar oferta lá para o Criança Esperança para dizer: eu fiz a minha parte, agora eu já estou em paz com Deus, eu sou bom, afinal de contas eu estou ajudando. Não, irmão, vai lá na instituição, vai lá na paz, se cadastra de voluntário e fica lá um dia inteiro. Aí você vai estar ajudando de verdade. Porque é muito mais fácil tirar dinheiro do bolso e dar no sinaleiro, e você sabe que o cara vai usar droga, do que você estacionar o carro igual o José Ernesto faz. E eu não faço ainda, preciso começar a fazer também. Estacionar o carro, sentar na calçada, na sarjeta com os meninos e começar a conversar e ouvir a história deles. Está aqui o seu Edson, ninguém parava para ouvir ele, o José Ernesto parou para ouvir. Morando na rua há 13 anos e Deus resgatou, porque alguém se importou, alguém foi bondoso. José Ernesto, Guilherme, tantas pessoas. Gente, nós temos que nos importar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês? Nós precisamos nos importar. A gente não se importa. Nós não somos bons, não. A gente só não pratica o mal. Isso não nos torna melhores do que ninguém, né? Ajudar custa alguma coisa? No caso do samaritano, custou óleo, custou vinho, custou bandagem para poder enfaixar, custou hotel, custou remédio. E ele ainda disse pro dono do hotel, falou assim: se por acaso a despesa der a mais do que o valor que eu estou deixando, quando eu voltar eu pago. Fazer o bem custa alguma coisa? Custa. Vai ter que tirar do bolso? Vai ter que pôr mais água no feijão para convidar alguém para almoçar ou para fazer uma marmita para alguém? Vai. Custa tempo, precisa tirar tempo, custa dinheiro, mas vale a pena, gente. É a vontade de Deus, é o chamado de Deus para as nossas vidas. Amém? Tinha mais coisa para falar, mas eu quero encerrar com vocês agora. Convidar você a ficar em pé em nome de Jesus. Porque, irmãos, eu quero orar com vocês para que a gente possa ter esse coração. Sabe, a bondade de Deus, ela vai te levar a lugares inesperados. O Espírito Santo vai começar a levar você a lugares que você não queria ir. O Espírito Santo vai levar você em lugares que você não queria ir. Porque é lá que está aquela pessoa que está clamando por ajuda. Amém? Vamos orar. Pedir ao Espírito Santo graça. E eu quero desafiar você. Eu quero lançar um desafio nessa noite. Quero desafiar você a pedir a Deus: Deus, essa semana agora, me mostra alguém que precisa receber da minha bondade. Amém? E o Espírito Santo vai mostrar uma pessoa para você.
Uma pessoa só essa semana. Você orar, Deus, me mostra uma pessoa essa semana que precisa de um ato de bondade, que precisa receber de algo de Deus que está dentro de mim, porque Deus impartiu da graça dele, do poder dele conosco. E essa bondade está em nós precisamos praticar, porque o Espírito Santo já nos encheu com a presença dele, com a bondade dele, com o amor dele, com a misericórdia dele, com a mansidão, com a paciência, com o domínio próprio, com o amor, com a fé. E nós só precisamos colocar isso em prática nas nossas vidas. A igreja de Atos dos Apóstolos era uma igreja que entendeu isso. Ninguém tinha para si o que era seu. Antes, vendiam tudo e repartiam com os mais necessitados. Essa era a igreja de Atos. Ela entendeu. Ninguém tinha para si aquilo que era seu. Antes, repartiam com os necessitados. Temos dificuldade até de honrar a Deus com o dízimo. Quanto mais repartir o que temos. Irmãos, nós precisamos nos arrepender e pedir ao Espírito Santo que nos dê uma nova chance, para que nós possamos praticar a bondade. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, essa é uma noite, Senhor, de reflexão. É uma noite de reflexão, Senhor. O apelo aqui, Senhor, não é um apelo emocional, Senhor, mas é um apelo do Espírito, Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, vem com o teu poder nesse lugar, Senhor. Vem com o teu Espírito Santo, Senhor, e nos torne mais parecidos com Jesus. Senhor, Jesus, Senhor, Ele parava para atender, Senhor. Ele parava para atender desde criancinha, até viúva, até uma mulher adúltera. Senhor, aquele que passasse pelo caminho de Jesus, estivesse com alguma necessidade, ele saía saciado, ele saía tocado, ele saía transformado pela glória de Deus. Senhor, nós somos os representantes de Jesus nessa terra, nós somos os cristãos, Senhor. Nós somos aqueles que o mundo espera ver uma atitude dessa, Senhor. O mundo espera, Senhor. O mundo espera ver essa atitude nas nossas vidas. O mundo espera, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ó Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, toca as nossas vidas com o teu poder, toca nossas vidas com a tua presença. Livra-nos desse espírito, Senhor, de hedonismo, Senhor, onde cada um busca o seu próprio prazer, Senhor. Cada um vive dentro da sua própria vida, cuidando do seu próprio umbigo, mas sem se importar com o próximo, com as almas que sofrem, com os aflitos. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nessa semana, Senhor, que o Senhor nos mostre, Senhor, pessoas que estão necessitadas de um ato de bondade. Pessoas que estão, Senhor, passando por lutas, Senhor, que não vão conseguir vencer sozinhas. E que, Senhor, que o Senhor nos envia até essas pessoas. Que o Senhor nos envia. O Senhor não vai cobrar de nós aquilo que nós não temos para dar. Senhor, se nós só tivermos um abraço para dar, Senhor, que seja isso, Senhor, o ato de bondade. Senhor, se for uma palavra revelada do Espírito, que seja essa, Senhor, esse o ato de bondade. Senhor, se for uma cesta básica, que seja esse o ato de bondade. Mas, Senhor, nós queremos, Senhor, estar, Senhor, praticando um ato de bondade. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que teu Espírito Santo nessa noite, Senhor, nos mostre, Senhor, pessoas que estão clamando, pessoas que estão chorando, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor por um momento.